A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento aqui no canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Estamos já na lição de número 5, a lição da CPAD, lição de adultos, a lição da Livraria do Povo de Deus, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde você pode comprar todo o seu material de estudo, Bíblia, comentários bíblicos, revistas, livros. Ali você encontra todo o material para o seu crescimento espiritual. E agora está bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, do Belenzinho. E no térreo do templo tem a livraria da associação do pastor Silas, onde você também compra materiais evangélicos. E a Provix, a livraria online do nosso amigo, irmão, parceiro, pastor Fernando, onde você compra seus livros e bíblias online e recebe no aconchego da sua casa. E quando você compra na Provix, você está ajudando esse projeto, está investindo nesse projeto que estamos desenvolvendo aqui pela graça infinita do nosso Deus. Portanto, faça isso, nos ajude, participe. Se quiser contribuir com oferta voluntária, com patrocínio, por que não dizer, ser um parceiro desse ministério, aqui embaixo também está o número do nosso Pix. Você pode fazer isso da melhor maneira que você quiser. Lembrando que nesse mesmo número é o nosso número do WhatsApp. Se você precisar de um ensinador, tem o pastor Fernando, tem eu, fazer um fechamento, escola dominical, levar uma palavra, fique à vontade para nos convidar. Será uma honra estarmos com você. E por último, nesse mesmo número, nós enviamos todos os dias, durante 365 dias no ano, nós enviamos uma rápida reflexão bíblica de aproximadamente 2 minutos e 15 segundos, e mais uma breve oração também de uns 30, 40 segundos. Se você desejar receber esses áudios no aconchego do seu celular, do seu smartphone, é só você nos chamar no Zap, mandar o seu contato, seu nome, nós vamos te adicionar, ou você nos adicione no seu contato e você receberá essas reflexões bíblicas diárias. Lembrando que o comentarista desse primeiro trimestre da lição de adultos da nossa CPAD é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é pastor e líder ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, um homem muito usado por Deus, revistas comentadas por ele, muito edificantes, e ele é o nosso comentarista desse primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa lição é sobre avivamento espiritual. Lembrando, estamos na lição 5. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, aqui embaixo tem uma playlist preparada pelo pastor Fernando. Você pode ir lá assistir para você não ficar perdido na aula atual. Lembrando também que você precisa deixar o seu gostei. Você que está sendo abençoado por Deus, já clique aí em cima desse dedinho, gostei, se inscreva no canal, como sempre eu peço, compartilhe essa videoaula com seus amigos, colegas, familiares, vizinhos, inclusive incentivando cada um deles a se inscreverem também no nosso canal. E por último, deixe aqui embaixo os seus comentários, seu amém, o seu glória a Deus, seu a paz do Senhor, seu comentário de qualquer tipo. Fique à vontade, vai ser um prazer termos esta comunhão contigo, além da aula, essa comunhão em trocar informações. Vamos à lição 5, 29 de janeiro de 2023, o avivamento na vida
da igreja. Nós vimos na aula passada o ministério avivado de Jesus. Agora nós vamos ver o avivamento na vida da igreja. O texto áureo está em Atos 2 e 4, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Então a igreja experimenta avivamentos, por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Leiamos a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Os objetivos desta lição: primeiro, expor a realidade. Deus me ajude, desculpe. Expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. E terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. A palavra-chave aqui é vida. Na introdução nós temos, nos primórdios da igreja, no começo da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava debaixo da direção do Espírito Santo. Nós observamos isso desde o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Por isso, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo, lá na igreja primitiva. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e faremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. No primeiro
tópico nós temos o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. É para quem o batismo no Espírito Santo? O chamado abrangente de Jesus é o primeiro subtópico. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, crer no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador da sua alma, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos capítulo 1 e o versículo de número 15. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, Marcos capítulo 1 e o versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, isso daqui é um pré-requisito básico para quem quer ser batizado no Espírito Santo, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 2, a primeira epístola de João, pouco antes do Apocalipse, pouco antes de Judas, você tem a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. 1 João, capítulo 5, do versículo 2 ao 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus ensinamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que nos ajuda a vencer o mundo, a vencer o mal, tá? E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, finalmente, a terceira condição é a santificação. Então, a primeira, para ser batizado no Espírito Santo, precisa crer e se arrepender dos seus pecados. A segunda, obedecer a Deus, produzindo frutos dignos de salvação. E a terceira, buscar a santificação. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas, indistintamente, e ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, antes do batismo no Espírito Santo, é necessário passar por esse processo. Segundo, a promessa é para todos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus e esperavam em oração. E, de repente, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam ali reunidos e assentados na casa, conforme o texto da leitura bíblica em classe. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2 e 39. Então, assim, o texto bíblico atesta
a abrangência atemporal, não tem tempo, tá? E perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Então, o Espírito Santo é para todos que quiserem, de todas as partes da terra. Terceiro, o engano dos cessacionistas. Vem do verbo cessar, cessacionista. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Essa é a visão dessa corrente teológica, corrente cessacionista. Segundo essa visão, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos, era apenas para aquela igreja do primeiro século, a igreja primitiva. E aí ele faz um comentário aqui, há uma ginástica de interpretação bíblica, entre aspas, obviamente, para justificar essa invencionice histórica. Isso vem de longe, tá? Então eles fazem uma ginástica para interpretar aquele texto da igreja primitiva nesse nosso tempo, né? Desde que foi criada essa corrente teológica. Não sei nem se pode se chamar teológico. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Então, segundo essa corrente teológica, quando a pessoa, e em parte nós concordamos, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe na sua vida a presença do Espírito Santo. Mas nós entendemos que ainda não é o batismo no Espírito Santo, ainda não é o enchimento com o Espírito Santo. Mas essa corrente entende que o ato de ser salvo já é o batismo no Espírito Santo. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta, é uma experiência separada da salvação. Uma coisa é você crer e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos. Então, esse fato histórico em Atos capítulo 2 mostra que primeiro vem a salvação, depois vem o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais que nós somos, afirmamos o batismo com o Espírito Santo, com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. É assim que nós cremos, que o Espírito Santo, ele age ainda hoje, usando os crentes com dons espirituais na igreja, na atualidade, e assim esse batismo com fogo, batismo no Espírito Santo. Ele coloca, essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Onde, em qualquer parte do planeta, onde uma pessoa se converte a Cristo e prossegue em viver uma vida de santidade e busca o batismo no Espírito Santo, essa pessoa é sim batizada, como a Bíblia nos promete em Atos 2:39. É para todos. Número 2, o dinamismo da igreja apostólica.
a igreja nasce avivada, ela nasce debaixo da unção do Espírito Santo. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes, a partir do Atos 2. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo, quando ele desce ali no dia de Pentecostes. A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, lá em Êxodo 40, 34, 35, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Ali foi para gregos, romanos, gentios, foi para todos o maior avivamento da história humana. Então a igreja nasce debaixo do avivamento. Número 2, a igreja depois do Pentecostes. Vamos ver. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, podem ser resumidos assim: conversão e batismos, Atos 2, 41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Então, a igreja que nasce no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ela foi pregando e evangelizando o mundo daquela época, pregando no nome de Jesus e debaixo da unção do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, conforme Atos 2, 42. As pessoas perseveravam na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas. Atos 2, 43. As pessoas eram curadas, havia temor reverente na casa do Senhor, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Havia um trabalho social humanitário muito forte. Aí em Atos 2, 44, 45, ajuda ao próximo. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um forte, um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, a espiritual, quando fala da piedade, palavra e oração, e a social, conforme acabamos de mencionar, comunhão e suprir a carência alheia. Então havia esse profundo compromisso, um compromisso espiritual e um compromisso social, como veio perpassando em toda a história da igreja até o presente momento. Resumindo então esse tópico 2, a igreja do Pentecostes, ela nasceu avivada e permaneceu avivada. Por isso, é a explicação desse dinamismo dessa igreja de Atos dos Apóstolos. O tópico número 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Agora vamos linkar o que nós vimos no primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Vamos linkar o dinamismo da igreja de Atos dos Apóstolos com a nossa igreja, o nosso tempo, né? E quando eu falo igreja aqui, não é denominacional, é a igreja de Cristo, tá? Na unção, primeiro, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus. Esses sinais podem ser expressos por expulsão de demônios, por imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados,
conforme Jesus declarou que aconteceria. Em Marcos 16 e 18, abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, Marcos 16 e 18, quando ele diz que estaria com os discípulos até o final dos tempos e o que aconteceria. Olha lá, versículo 18. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, tudo isso vai acontecer quando a palavra de Deus for pregada debaixo da unção do Espírito Santo. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias, nesses últimos tempos. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, do avivamento do Espírito Santo de Deus para a nossa igreja. Número 2, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Ou seja, é necessário sim ter a academia, ter o aprendizado da hermenêutica, da exegese, da homilética. Tudo isso é importante, mas não pode substituir o avivamento, não pode substituir a pessoa do Espírito Santo. Tem que haver uma conjugação, entre eles, para que a mensagem seja avivada e organizada segundo os padrões. Todos esses instrumentos, foi o que eu acabei de falar, são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. Então não basta só saber fazer exegese, hermenêutica, não basta ter uma boa homilética sem o Espírito Santo. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Nós já vimos na lição número 4, se o obreiro, assim como Paulo falou para Timóteo, se ele tiver uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida devocional da leitura da palavra de Deus, Deus com certeza vai aprovar e vai ungir e vai confirmar o ministério deste obreiro. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu com Marcos, em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos. Marcos 16 e 20, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Salvação de almas, cura de enfermos, libertação de endemoniados, tudo isso vai acompanhar a pregação autenticada por Deus. Subtópico 3, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo, está lá em João 16, 13 e 14, é glorificá-lo, é glorificar a Cristo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem dar a glória para Cristo, devem enaltecer o nome de Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, a obra que nós fazemos debaixo da unção do Espírito Santo glorifica a Cristo. Resumindo, o ministério cristão, portanto, o meu e o seu ministério, deve ser ungido pelo Espírito Santo, deve ser autenticado por Deus e deve glorificar a Cristo. Conclusão, já estamos terminando, não saia daí, por favor. Já deixa o seu gostei, hein? Antes da bênção apostólica, clica aí em gostei. A igreja apostólica, então, ela nasceu debaixo do avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo, conforme nós estudamos nessa lição. Tá? Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito, o êxito da igreja, não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. Não foi isso que levou ao crescimento da igreja. O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Então não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível ainda hoje. E você pode desfrutá-la agora. Se você não é batizado no Espírito Santo, está aprendendo essa lição, onde você estiver, já se ajoelhe, fale com Deus, derrame o seu coração na presença do Todo-Poderoso. Se ainda não é crente, aceite a Cristo como Salvador, busque a santificação e imediatamente você será batizado no Espírito Santo. Essa é a minha oração e o meu desejo. Assim nós terminamos a lição. Que pena, né? Eu também achei, passou muito rápido, né? Terminamos a lição número 5, 29 de janeiro de 2023, o avivamento na vida da igreja. Um abraço apertado para você e sua família. Deixe aqui seus comentários e veja lá todas aquelas normativas que eu falei no comecinho e faça aquilo que Deus colocar no seu coração. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.